Nós vamos fazer uma revisão, tá bom? O nosso conteúdo mesmo, ele já acabou. Então nós temos as aulas, se eu não me engano foram 8 aulas, foram impressas, que nós tivemos aí no decorrer dos últimos meses, últimos 2 meses, se eu não me engano, né? Fevereiro, março e um pedacinho de abril. Então a gente vai fazer uma revisão, vamos passar por todos os pontos que a gente já estudou da hermenêutica e, caso você tenha alguma dúvida, a gente vai tirar também. Então nós começamos o estudo da hermenêutica percebendo a importância de estudar a hermenêutica. Qual é a importância, qual é a relevância da gente interpretar o texto bíblico de forma mais saudável. Então a gente viu que é muito importante, porque a má interpretação, a interpretação equivocada do texto bíblico é o que acaba promovendo dissensões, divisões, discussões, sem necessidade. Então é lógico que a gente respeita, porque a graça de Deus é multiforme, a gente respeita todas as interpretações diferentes da nossa interpretação. Mas nós temos a nossa maneira de interpretar, de entender o texto, e a nossa interpretação acaba produzindo a nossa doutrina. Então nós não estamos aqui dizendo que só nós estamos certos, a gente entende que existem outras formas de interpretar que também são saudáveis para a espiritualidade cristã, mas nós temos algumas ferramentas, algumas abordagens do texto bíblico que nos levam a crer e nos organizar como nós somos. Então, o que é esse livro que chamamos de Bíblia? Nós cremos que ela é a palavra de Deus. Não que ela contém a palavra, ou que ela se torna a palavra, ou que ela não seja a palavra. A gente crê que ela é a palavra de Deus. Hoje em dia existem essas 4 formas de caracterizar a Bíblia. A nossa forma é dizer que ela é a palavra de Deus. Tem um outro grupo de intérpretes que dizem que ela contém a palavra, que o livro inteiro não é palavra, mas que a palavra está contida ali no livro. Tem também um grupo que acha que, à medida que a Bíblia vai nos orientando, então ela se torna a palavra de Deus, mas que ela não é em essência. E tem aqueles que acreditam que é um livro de espiritualidade, que é um livro de religião, mas que não é necessariamente palavra de Deus. Então a gente crê na palavra para ter fé, a gente tem fé para crer na palavra, tem fé para crer que Jesus é a palavra. Então, ao lermos as Escrituras, notamos que os autores escreviam o que Deus estava comunicando. Então a gente não crê, por exemplo, que a Bíblia foi ditada por Deus, palavra por palavra, para que eles escrevessem. A gente não acredita nessa inspiração verbal e plena, de que Deus ditou palavra por palavra. A gente também não crê que os escritores bíblicos foram tomados pelo Espírito de Deus e escreveram sem ter o controle do seu corpo, como que psicografando o texto. A gente também não crê nisso. A gente crê na inspiração de Deus. Eles foram inspirados pelo Espírito a registrar aquilo que o Espírito julgava importante deixar registrado para que a gente hoje tivesse acesso às Escrituras. Então a gente crê na inspiração. A gente não crê no ditado e a gente não crê em psicografia. O Espírito inspirou, mas ele não possuiu os escritores e conduziu a mão deles para escrever do jeito que Deus estava, palavra por palavra, querendo.
A gente acredita que a Bíblia, que é a palavra, que é o Logos, é de dupla natureza. Da mesma forma que Jesus, que é o Logos, que é a palavra encarnada. Então, a Bíblia é o Logos de Deus em forma escrita. E Jesus é o Logos de Deus de forma encarnada, em forma humana. Então, da mesma forma que o Logos humano, o Logos encarnado, que é a palavra, que é Jesus, ele é 100% humano e 100% divino. Jesus é Deus e é homem ao mesmo tempo. Então a gente também entende que a Bíblia é 100% divina, pois é palavra de Deus, mas também é 100% humana, porque os escritores usaram do seu vocabulário, da sua cultura e, infelizmente, ficaram presos à sua limitação humana. Então Jesus é Deus e homem, 100% Deus e 100% homem. A gente acredita da mesma forma que a Bíblia é 100% divina, ela é palavra de Deus, mas ela também é 100% humana. Os escritores, limitados na sua humanidade, escreveram inspirados por Deus. Então, o sussurrar de Deus ao ouvido humano, Deus foi inspirando esse texto. Também, como acabei de dizer, o livro é 100% divino, 100% humano, porque tem essa dupla natureza. Então, quando Moisés escrevia, ele estava limitado àquilo que ele sabia do mundo naquele momento. Por exemplo, quando a Bíblia diz que o sol parou, o Josué registrou que o sol parou. E aí hoje, com o conhecimento científico que nós temos, a gente poderia dizer, olha só, está vendo como a Bíblia está errada? Mas não foi Deus que inspirou a Bíblia? E será que Deus que criou tudo, ele não sabia que o nosso sistema não é geocêntrico, ele é heliocêntrico? Então, hoje em dia a gente já concorda que o Sol é o centro, então é a Terra que gira em torno do Sol. Então o Josué deveria ter escrito que a Terra parou e não que o Sol parou. Ok, mas esse conhecimento a gente tem de Galileu Galilei, do Copérnico para cá. O Josué não tinha o conhecimento astronômico que nós temos hoje. Então, como ele vê o Sol nascendo ali, morrendo lá, nascendo ali, morrendo lá, na limitação humana dele, quem anda é o Sol. Então, por isso que ele registrou que o Sol parou. E não há nenhuma necessidade da gente mudar isso. Então, esse é o nosso argumento. Com aqueles que dizem que a Bíblia foi manipulada, que a Bíblia foi mudada, que ao longo dos anos a igreja foi mudando a Bíblia para poder beneficiá-la, a gente poderia ter mudado um trecho desse, por exemplo. Por que a igreja nunca quis? Por que todos os que tiveram oportunidade de tocar no texto não quiseram mudar e colocaram lá que foi a terra que parou e não o sol? Porque para nós não faz a menor diferença, porque a gente entende que o Josué registrou o evento de acordo com o que ele entendia o evento. Então a gente não pode ler o Josué como se Josué estivesse vivendo e escrevendo a história semana passada. Josué está 3.400 anos atrás, 1.400 anos antes de Cristo. Então como é que a gente explica essa diferença? Como é que a Bíblia diz que o sol parou, se a ciência hoje diz que é a terra que gira em torno do sol? Porque o Josué lá, quando registrou, não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Então, isso seria um anacronismo, não respeitar o tempo em que aquilo aconteceu e foi registrado. Então, a gente não quer ler a Bíblia de forma anacrônica. Um texto de 3.400 anos atrás, a gente lê como se ele tivesse sido escrito semana passada. Não foi escrito em português, não foi escrito no Brasil, não foi escrito no século 21. Foi escrito há 3.400 anos atrás, lá na Palestina. Então, aquele povo, naquela época, tinha uma compreensão de que era o sol que girava. Ok? Então, leituras equivocadas da Bíblia. Ler a Bíblia como um dicionário teológico, como se a Bíblia existisse para dar o significado de todos os termos da nossa teologia. Não devemos ler a Bíblia assim.
nem como coletânea de lições morais. O que eu aprendo aqui, qual que é a lição aqui, qual que é a moral da história. A Bíblia tem muita orientação moral, mas a gente não deve ler a Bíblia somente como uma coletânea de lições morais. Também como pílulas diárias, onde você abre em qualquer trecho, lê um versículo, fecha e vai embora. Aí amanhã você abre e lê um outro versículo aleatório, e aí você fica lendo um versículo daqui, um versículo de lá, um versículo de lá, um versículo de lá, e você nunca vai conseguir compreender a Bíblia como um livro, porque você está salpicando alguns trechos. Não dá para interpretar. Nenhum livro pode ser lido assim. Imagina que você vai lá na livraria e compra lá a história da formiguinha. Eu quero quero saber o que aconteceu com essa formiguinha, quem é essa formiguinha, qual que é a história dela. Aí você leva o livro da formiguinha para casa, aí você abre lá em qualquer parte e a formiguinha enfrentou um inverno muito rigoroso. Aí você fecha o livro, guarda lá, vai viver sua vida, daqui a 2, 3 dias você abre de novo. A formiguinha teve que fugir de um lagarto. Aí você fecha, a formiguinha perdeu uma perna, e aí você vai abrindo e vai lendo uma frase aqui, outra frase ali. Quando que você vai entender a história da formiguinha? Nunca. Então ninguém lê livro assim. Percebe? O único livro que a gente lê assim, salpicando pedaço de qualquer parte, é a Bíblia. Então não devemos fazer isso. Ela não é uma caixinha de promessa. Não é também uma caixa de bombom, onde a gente só lê o texto preferido, a passagem preferida, e ignora as outras. Como na caixa de bombom, a gente pega os bombons preferidos e vai deixando os outros para lá. Então, essas leituras são equivocadas. Precisamos nos lembrar também que existem abismos entre os escritores da Bíblia e nós que somos os leitores. Tem um abismo cronológico. 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás, 2.000 anos atrás. O texto mais recente da Bíblia é Apocalipse. Ele tem já 1.900 e tantos anos, né? Se ele foi realmente escrito ali no final do primeiro século, porque há divergência quanto a isso. Tem gente que acha que o Apocalipse é mais antigo, próximo da destruição do templo no ano 70, talvez entre 68 e 69, e tem gente que acha que o Apocalipse é mais ou menos de 95, final do primeiro século. Então, independente se é por volta de 70 ou por volta de 95, já tem mais de 1.900 anos que o Apocalipse foi escrito, e ele é o mais novo, o mais recente. Então existe esse abismo. A gente está lendo um negócio de quase 2.000 anos atrás, no mínimo. Os textos mais antigos passam de 3.000 anos. Então é um abismo. 3.000 anos, gente, é muito tempo. O Brasil tem 500 e poucos anos, né, que existe como a gente conhece hoje. 500 e poucos anos. Imagina quanta coisa já não mudou no Brasil. Agora você imagina em 3.000 anos lá no Oriente Médio. Então é um abismo cronológico, é um abismo geográfico. Essa história não aconteceu na América do Sul, aconteceu lá no Oriente Médio. Então a geografia é muito longe da nossa. Também o abismo cultural. Esse povo tinha uma outra cultura, viviam de um jeito completamente diferente do nosso jeito de viver hoje em dia. Abismo linguístico. Eles falavam hebraico, escreviam em hebraico. Depois que voltam da Babilônia, começam a falar o aramaico. Mas ainda assim, irmãos, é muito diferente. É uma língua oriental, é uma filosofia, uma cosmovisão oriental. É um outro jeito de entender o mundo e de viver a vida. Não dá para interpretar sem levar tudo isso em consideração. Então, fala, Cristian. Matou o mosquito aí? Então, olha só, 3 perguntas que nós precisamos fazer. Perguntas de natureza histórica, perguntas de natureza literária,
perguntas sobre o drama das Escrituras. Então a gente precisa perguntar para esse texto quando ele aconteceu, em que época, quem estava no poder, qual era a nação que dominava, qual era o idioma, qual era a economia, tudo aquilo que diz respeito ao contexto histórico do texto que a gente está lendo. Também a gente precisa perguntar que tipo de texto é. É um texto narrativo, pode ser um texto poético, pode ser um texto profético. Então existem vários tipos de texto. Então a gente tem, naquela época, então se você está lendo um texto e quem estava no poder era o Egito, então você tem uma certa influência ali. Se você está lendo um outro texto e quem está no poder é a Babilônia, você tem outra influência completamente diferente. Se o texto está antes do exílio da Babilônia, ele tem só a influência do Egito. Se ele está depois, agora ele já tem a influência da Pérsia e da Babilônia. Já muda o jeito de entender o mundo. Tanto que muitas histórias registradas no livro das Crônicas, a maioria delas, praticamente todo o livro de Crônicas, encontra outros textos correlatos em outros livros. O livro de Samuel, o livro dos Reis, porque o livro das Crônicas é aquele resumão, quando o povo volta da Babilônia, aquela geração que volta para Jerusalém não conhece a sua história, porque eles nasceram, a grande maioria nasceram na Babilônia, e vão para Jerusalém sem saber nada dali. Por que aquela terra é deles, quem são os seus antepassados. Por isso que o livro das Crônicas tem muita genealogia. Fulano, filho de Beltrano, filho de Ciclano, porque aquela geração que está ali, eles não sabem nem de qual tribo eles eram. Vocês são descendentes de Rúben, de Simeão, de Issacar, de Judá, de Benjamim. Então precisa da genealogia para eles entenderem que eles são descendentes de um dos 12 filhos de Israel, que é filho do Isaac, que é filho do Abraão. Então eles não conhecem a história. O livro das Crônicas é o resumão da história, para eles entenderem de onde eles vêm, quem são os seus antepassados e por que aquela terra é deles por herança. Então a gente precisa se lembrar disso. O livro das Crônicas foi escrito depois do exílio da Babilônia, por um pessoal que foi nascido e criado na Babilônia, com toda a influência da Pérsia, influência espiritual, influência literária, influência de cosmovisão, de filosofia. Então, você vê, por exemplo, Samuel dizendo que foi um espírito mau da parte do Senhor, que estava oprimindo ali o Saul. E aí você vê o outro escritor dizendo que foi um espírito maligno. Aí você vai para o Novo Testamento, é um demônio. Então, peraí, é o mesmo ser, mas ele está sendo chamado de espírito mau da parte do Senhor, espírito maligno e depois de demônio. É o mesmo ser, por que ele tem nomes diferentes? Por causa da cosmovisão. Se você está antes do exílio, existia uma compreensão desse ser, depois do exílio existe uma outra compreensão desse ser, que acaba evoluindo depois dos gregos para o termo daimonios. Então, a gente precisa fazer essas perguntas, senão a gente nunca vai conseguir se aproximar do texto para compreendê-lo melhor. Então, a necessidade da hermenêutica é essa, da gente se aproximar mais do texto para entendê-lo melhor. Então, nós temos aí alguns tipos de leitura. Leitura simplista, a gente lê de forma simples e entende pouca coisa. Aí a gente tem a leitura original, que é você abrir no idioma que aquele texto foi escrito e fazer a leitura. Antigo Testamento hebraico, alguns trechos em aramaico, e o Novo Testamento foi inteiro escrito em grego. Isso já é uma leitura que a esmagadora maioria dos cristãos não conseguem fazer, porque não tem acesso ao original. E ainda que tenha acesso, não tem acesso à língua. Então, como é que vai entender o idioma original? Então,
Então não é tão simples. Para fazer uma leitura mais profunda, para ter uma educação mais formal, para conseguir fazer uma exposição do que realmente está escrito, até que a gente consegue ter uma hermenêutica que seja saudável, uma interpretação que seja saudável para a nossa espiritualidade. Então, podemos fazer uma leitura indutiva. O primeiro passo é a gente observar, fazer a leitura do texto, e o segundo passo, interpretando. Depois a gente aplica esse texto na nossa vida. Então, o que é que está escrito? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso é o que está escrito. Então, eu preciso interpretar isso. O Senhor é o meu pastor. O que é pastor? O cara que cuida de um rebanho, geralmente de ovelhas. Então, a Bíblia está dizendo que é como se eu fosse uma ovelha e Deus é aquele que cuida de mim. O que é que o pastor faz com a ovelha? É isso que Deus faz comigo. Agora, eu preciso aplicar. Então, eu já observei, eu já interpretei, agora eu tenho que aplicar. Então, o que é que serve para a minha vida saber que Deus é o meu pastor? Então, quando eu estiver com necessidade, Ele pode me ajudar, pode me atender, é Ele que vai me conduzir, eu posso contar com a ajuda dEle, com a orientação dEle, porque assim como um pastor leva a ovelha para pastar, para beber água, sara as suas feridas, poda o seu pelo, então da mesma forma, Deus vai fazer comigo na minha vida. Deus é quem vai me alimentar, refrigerar a minha alma, é Ele que vai me conduzir, e ainda que eu tenha medo como uma ovelha, Ele vai me conduzir, com o seu cajado vai me levar pelos perigos da vida, e eu estarei guardado porque Ele é o meu pastor. Então, primeiro a gente consegue ler, sabe quais palavras estão ali, depois a gente interpreta para então aplicar na nossa vida. E aí a gente pode fazer uma leitura exaustiva, continuar lendo o Salmo 23 para ir mais fundo, para compreender todo o enredo do Salmo e consegue explicar os termos e as ideias. Para aí então a gente compreender o texto à luz do drama geral das Escrituras. Por exemplo, eu sei ler as palavras, o Senhor é o meu pastor. Então eu consigo ler as palavras que estão sendo formadas por aquelas letras. Agora eu preciso interpretar artigo definido, Senhor. O que é Senhor? Senhor é um pronome de tratamento, igual eu falo com o Senhor José, o Senhor, entendeu? Não, ali não é pronome de tratamento. Ali é uma função exercida na sociedade. O Senhor é o patrão, porque o termo lá é Adonai. Então é o dono da terra, é o patrão, que tem vários funcionários. Então o Senhor, o patrão, dono de tudo, Ele é o meu pastor. Pastor, o Roi, é aquele que cuida do animal, que não tem condição de cuidar de si mesmo. Então eu vou aprofundando cada vez mais para entender essa poesia do Salmo 23. Então, por exemplo, no Salmo 23, tem esse verso aí que é maravilhoso, que é: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tua vara e o teu cajado me consolam. Então, olha só que interessante. O que é o vale? É uma depressão entre dois montes. Então, este lugar aqui é o vale. A depressão entre os dois montes. Aliás, deixa eu fazer de uma cor que o vale geralmente é meio esverdeado, Porque os rios geralmente correm pelos vales, então ali fica uma vegetação mais esverdeada. Então aqui é o vale. Aí, olha só o que acontece com o vale. Vamos supor não, O sol nasce aqui, ó
Ó, que é o sol. Está nascendo, 5, 6 horas da manhã. Quando o sol está nascendo, o vale está escuro, né? Porque o monte do lado de lá está fazendo sombra no vale. Aí o sol vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Chega um momento que o sol está aqui, ó, por volta de meio-dia. Quando o sol está em cima, aí o vale é iluminado. Aí ele fica claro. Só que na parte da tarde ele continua até ele se pôr do lado de cá. Então, até aqui, ó, toda essa faixa da direita e toda essa faixa da esquerda, o sol está atrás do monte, o monte está fazendo sombra, portanto o vale fica na sombra. Quando um pastor vai levar o seu rebanho para pastar, para comer mato lá, grama, e beber água, você sabe como é a ovelha, cheio de lã. A ovelha é um bicho muito frágil, em todos os aspectos. Não enxerga bem, não ouve bem, não tem muita sensibilidade, por causa dos pelos principalmente, né? O pelo tampa o ouvido, tampa o olho, não dá para sentir na pele, porque é muito pelo, então ela esbarra nas coisas e não sente muito bem. Então a ovelha é um bicho muito frágil. E ninguém vai pegar um rebanho de ovelhas, que é um bicho frágil, que tem muita lã, e vai levar para comer meio-dia, debaixo de um sol quente. Você vai andar com uma ovelha meio-dia, vai matar as bichas. Então qual é o horário que leva o rebanho? De manhã bem cedo. Leva, acha ali um pasto e uma água, para ali as ovelhas vão pastando, vão bebendo água, e ali elas deitam e descansam um pouquinho, come mais um pouquinho, bebe uma aguinha, descansa um pouquinho. Aí o pastor espera a parte da tarde. Na parte da tarde o sol já está mais ameno, então ele volta com o rebanho para o aprisco. Ou seja, o rebanho vai pela manhã e volta no fim da tarde. Olha o que acontece com o vale. Na hora de ir, o sol está escondido. Então, quando a ovelha vai, e também nenhum pastor vai pegar a ovelha e vai subir o morro para atravessar lá do outro lado. Se ele tem um vale, por onde que ele vai passar? Ele vai subir o morro e para descer do outro lado, ele vai passar no meio do vale. Quanto menos esforço para a ovelha, melhor. Então as ovelhas sempre vão e voltam pelos vales. Só que como ela vai de manhã bem cedo, o vale ainda está escuro. Quando ela volta no fim da tarde, o vale está escuro novamente. Então é por isso que o salmista, muito provavelmente foi Davi, está dizendo que ainda que eu ande pelo vale da sombra, essa expressão vale da sombra da morte, é a maneira como João Ferreira traduziu. Mas o que está querendo dizer ali de fato é, ainda que eu esteja no vale, e pelo fato dele estar na sombra, eu tenha medo de morrer, porque a ovelha já não enxerga bem. Aí ela vem andando, saindo lá do aprisco, da fazenda, o sol está nascendo, ela está vendo, não está vendo bem, mas está vendo. De repente entra no vale, quando começa a passar no vale está escuro, aí ela empaca, porque tá preto, e aí ela não sabe onde ela está pisando. Por isso que é a vara e o cajado, porque aí o pastor continua andando, e aquela ovelha que por acaso empaque com medo do escuro, ele vai com o cajado, puxando ela, tocando nela, dando a ela a segurança de que, bom, se o pastor está aqui e ele está dizendo que é para ir, então eu vou atrás dele porque eu sei que ele vai me proteger. E aí ela consegue passar pelo vale mesmo estando com medo daquele escuro. Então o que o salmista estava querendo dizer é isso. Mas se a gente não conhece a dinâmica do pastoreio do mundo antigo, a gente não consegue compreender plenamente a poesia por falta de conhecimento, porque não faz parte da nossa cultura. A gente cria cachorro e gato, no máximo um periquito. Aquele povo criava ovelhas. Como nós não criamos ovelhas, a gente não sabe como que funciona a dinâmica de cuidar de ovelhas. Então a gente precisa ler
de forma exaustiva para compreender todo o enredo e conseguir compreender o texto à luz do drama geral. Existe um drama geral em volta do Salmo 23. O drama geral é o pastoreio de ovelhas. Se eu não sei nada sobre pastorear ovelhas, eu não vou compreender aquele salmo na sua plenitude. Então, a dica que a gente dá é: a sua primeira leitura precisa ser uma leitura do livro inteiro, com foco nos assuntos que trata aquele livro. Depois, uma leitura daquele assunto, com foco na estrutura daquele texto. E a terceira leitura daquela passagem que você está querendo entender, com foco nesses hiperlinks aí, quer dizer, os termos que chamam mais atenção. Então, se eu estou lendo o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Então, Senhor é um termo que chama atenção, pastor é um outro termo que chama atenção. O é o meu, aí artigo, essas outras palavras para construir a frase, elas não carecem de um estudo. Eu vou estudar profundamente para entender o artigo definido o. Não é só um artigo, o, mas Senhor, aí eu já preciso ter mais atenção e pesquisar mais, entender o que é esse Senhor. É um pronome de tratamento? Está tratando Deus com respeito? Senhor Deus. Pois não. Sim. Como que é o seu nome mesmo? Eu esqueci seu nome. Erci. Você quer trazer o microfone para ela, Larissa? Ela já acabou de falar, Ela disse que ela entende que o Salmo 23, Davi estava dizendo que ele era pastor de ovelhas e que, na verdade, Deus pastoreava as ovelhas através dele, Então, pastores, professores, ela estava mencionando todas as funções na sociedade que são funções de orientar as pessoas. Então, ela entende que esse salmo significa que a gente acha que somos nós que estamos orientando, mas na verdade é Deus através daquilo. Então, é uma possível aplicação do salmo. É a aplicação que você decidiu fazer para a sua vida. Então, eu sou professora e eu acho que Deus está conduzindo os meus alunos através de mim. Então, na verdade, não sou eu que estou fazendo, é Deus através de mim. É uma maneira de você aplicar o salmo. Agora, antes de aplicar, a gente precisa explicar o salmo. Então, o que eu acabei de fazer ali com a sombra do vale é explicar o salmo. Então, o que a gente está dizendo aqui é: cada um tem o direito de aplicar como quiser. Mas explicar, aí não pode cada um ter uma explicação, porque a explicação tem uma só, aquilo que realmente foi escrito. Então, qual foi a intenção do poeta ao dizer que o Senhor era pastor dele? É uma intenção só, é uma explicação. A aplicação tem várias, cada um pode, lendo esse salmo, entender uma coisa para a sua vida. O que a gente está dizendo aqui é que a gente precisa diferenciar explicação de aplicação. Entendeu? Então, a gente expõe, a exposição do salmo é
olhar para ele como um todo, como uma poesia, observar ali os termos que aparecem. Depois de fazer a exposição, a gente precisa fazer a explicação. O que é que significa cada símbolo daquele? O que é o vale, o que é a sombra, o que é o Adonai, o que é o Roi, são termos em hebraico. Isso não foi escrito em português, né? Então, depois de expor e explicar, aí a gente está livre para poder aplicar. Isso. Ok? Sim, a gente está entendendo perfeitamente o que você está dizendo. É porque tem um pessoal assistindo em casa e eles não conseguem te ouvir. E eu fico aqui em silêncio, então é necessário que você, ao falar, né, que o pessoal lá tenha condição de te ouvir. E aí, por enquanto, não tem. Precisa levar o microfone aí. Mas o que você disse e você repetiu é exatamente isso. O que eu estou dizendo aqui é: você pode ler o Salmo e Deus pode falar com você aquilo que Ele precisa falar com você. A aplicação do Salmo. Todo mundo pode fazer isso. O que eu estou dizendo aqui é: antes da aplicação, a gente precisa pegar a explicação. Porque você interpretou esse Salmo na perspectiva de uma escola. Ah, porque na escola, o professor, lá. Mas será que o cara que escreveu esse Salmo estava pensando em escola? Percebe? Então, a primeira orientação da hermenêutica é a gente voltar lá no escritor e tentar perceber qual era a intenção dele ao escrever isso lá. Porque isso tem 3.000 anos que foi escrito. Não tinha escola, muito menos escola técnica, professores como nós conhecemos hoje. Então é muito difícil que aquele poeta estava dizendo algo sobre escola em 2024 no Brasil. Por quê? Porque isso não se passava na cabeça dele. Então quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, ele está escrevendo com a cabeça de quem está lá no pasto, lá na roça, trabalhando, que tem um patrão que é o dono das ovelhas, e ele está cuidando das ovelhas como pastor. Então ele está pegando aquele cenário que está em volta dele e escrevendo uma poesia. O que nós estamos dizendo é: se eu não voltar lá atrás para entender o sentido dessas palavras lá atrás, eu posso trazer para os dias de hoje diferente do propósito do texto. Sim, dá ideia de orientação, porque o pastor é aquele que orienta a ovelha. Ok? Essa é a aplicação. Entendeu? É isso mesmo. Você está certa. Só estou dizendo que o estudo da hermenêutica vai nos ajudar nisso. A hermenêutica serve para isso, para me ajudar a voltar no tempo e entender o que o salmista queria dizer lá. Depois que eu entender o que ele queria dizer lá, aí eu trago para os dias de hoje e faço a aplicação do que Deus quer dizer aqui. Ok? Então,
Vamos usar de exemplo uma passagem no Evangelho de Mateus. Quero entender melhor o que está escrito ali no Evangelho de Mateus. Primeira coisa, ler o livro todo. Eu quero entender o Sermão do Monte. Eu quero entender as bem-aventuranças. Mateus 5. Bem-aventurado, os que choram, bem-aventurados. Como que eu vou entender as bem-aventuranças? Primeiro, lendo todo o Evangelho de Mateus. Segundo, lendo quais os assuntos são tratados no Evangelho de Mateus. Depois eu vou ler o sermão inteiro, porque as bem-aventuranças fazem parte de um sermão que é maior do que só as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças é como se fosse o primeiro tópico do sermão, mas tem vários outros tópicos. Então eu tenho que ler o Evangelho inteiro, depois eu tenho que ler o Sermão do Monte inteiro, para depois eu me concentrar nas bem-aventuranças, e aí eu vou ter mais probabilidade de interpretar as bem-aventuranças, depois de ter lido Mateus inteiro, depois de ter lido o sermão inteiro, e aí agora eu já sei tudo que Mateus trata, tudo que o sermão trata, agora fica mais fácil eu interpretar o que é que as bem-aventuranças querem tratar. Então aí a gente definiu o que é hermenêutica, essa arte, né, ou essa ciência de interpretar textos. É de origem grega, por causa do deus Hermes, era o deus da comunicação. Então aí vem. Então, para interpretar o texto de maneira mais proveitosa, a gente precisa ter um espírito respeitoso. É esse espírito de respeitar o texto. Espera aí, isso aqui foi escrito muitos anos atrás, isso aqui foi escrito num outro idioma que eu não domino, isso foi escrito numa outra cultura que eu nunca vivi, então eu preciso respeitar esse texto, porque ele está muito longe de mim. Ele está longe na geografia, ele está longe no tempo, ele está longe na cultura, ele está longe em muitos aspectos. Então, espera aí, todo cuidado é pouco e eu preciso respeitar, não é simplesmente abrir, é isso, isso e isso que está dizendo aqui. A gente precisa respeitar o texto. Não é tão simples. Aplicar o texto é fácil. Você lê o texto, o que é que Deus vai falar comigo? Isso é fácil. Agora, o que é que o autor estava querendo dizer quando escreveu isso? Aí é um outro exercício. Uma coisa é você ler a Bíblia enquanto palavra de Deus para você, naquele momento que você está vivendo. Mas o que Deus falou para você é uma coisa. O que o escritor estava querendo dizer quando escreveu lá atrás é outra coisa. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque o que Deus está falando comigo, às vezes vai servir só para mim. Aí, se eu transformar aquilo na interpretação do texto, olha, gente, o que o Davi estava querendo dizer é isso. Aí eu posso me equivocar, porque uma coisa é o que Deus falou comigo através do que o Davi escreveu. Outra coisa é o que é que o Davi estava dizendo. Então, para Deus falar com a gente, não precisa de hermenêutica. A Bíblia é para ser lida e Deus vai falar com todo mundo. Mas para eu entender o texto lá, quando ele foi escrito, aí eu preciso da hermenêutica para me ajudar. Espírito respeitoso, espírito dócil, porque às vezes a Bíblia vai discordar das nossas ideias. E aí eu vou ficar com a Bíblia ou com a minha ideia? Porque meu pai me ensinou assim, porque minha avó me ensinou assim, porque não sei quem me ensinou assim. Aí quando eu começo a interpretar o texto, eu entendo que ele está falando diferente do que eu compreendo. E aí a gente precisa ter esse espírito dócil, submisso, de, se a Bíblia está dizendo, então é melhor eu abandonar a minha convicção e ficar com a Bíblia, do que abandonar a Bíblia para ficar com a minha convicção. Porque às vezes a Bíblia vai confrontar aquilo que a gente acha que está certo. E aí só um espírito dócil vai fazer a gente se submeter. Precisamos amar a verdade, né? A Bíblia vai nos orientar o que nós vamos dizer, e não eu vou dizer o que a Bíblia vai orientar. Então é a Bíblia que manda e não eu, tá? Devemos ter paciência
e também prudência. Temos que ser muito prudente, porque é isso que está escrito, é isso que está significando. A gente fazer muitas afirmações é muito perigoso, então a gente tem que ser prudente. Então, é fácil descobrir, por exemplo, que o Novo Testamento é mais fácil de interpretar que o Antigo. Por quê? Por uma razão óbvia. O Novo Testamento é um texto que está mais perto de nós. Então, o texto mais recente do Antigo Testamento são os textos pós-exílicos, Crônicas, Esther. Então, aqueles textos ali estão 400 e pouco antes de Cristo, 2.400 anos atrás. O Novo Testamento, 2.000, 1.900, 1.900 e poucos anos. Então, a gente tem uma diferença aí de 500 anos. Um texto que é 500 anos mais novo é mais fácil de entender do que o que é 500 anos mais antigo. E segundo, o texto que é mais novo é escrito em grego. A nossa língua, o idioma português, tem várias palavras cujas raízes são gregas. Então a gente tem no nosso vocabulário a presença do idioma grego. Quando a gente chama, por exemplo, a profissão da minha esposa, de biologia, são duas palavras gregas, bios, que é algo que tem vida, e logia, que vem do logos, que é um discurso, uma palavra acerca daquilo. Então, biologia é o estudo, o discurso, aquilo que é falado acerca dos seres vivos. Então, tanto bios quanto logos são duas palavras gregas, mas está no nosso vocabulário. A minha esposa é bióloga, palavras gregas. Então, entender o Novo Testamento é mais fácil para mim, porque o meu idioma tem termos gregos. E entender o Antigo Testamento é mais difícil, porque ele é mais antigo e o meu idioma não tem nada de hebraico. Não tem nada em português que é baseado em uma raiz, em um verbete, e um termo do hebraico ou do aramaico. Não tem, não tem. Nossa língua é latina, então ela tem raízes gregas e, na sua maioria, o latim. Então a gente tem mais facilidade de entender o Novo Testamento, porque ele está mais perto de nós e a língua está mais próxima da nossa. Então a regra fundamental é: a Bíblia explica a Bíblia. A própria Bíblia vai responder caso você tenha uma dúvida. Então o que é que eu estou lendo aqui? As bem-aventuranças. Estou com dificuldade de entender. Como assim, bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurados que choram? E bem-aventurado é uma coisa boa, bem-aventurado. Então, mesmo que eu não tenha acesso ao original, e o termo lá, makarios, que é mais do que feliz, extremamente feliz. Como assim, extremamente feliz aquele que chora? Como que eu vou entender isso? Então, eu não estou conseguindo entender. Então, se eu travei ali, eu preciso voltar lá em Gênesis e ler desde Gênesis até chegar nas bem-aventuranças. Ah, não encontrei a resposta. Então, eu preciso ir dali até Apocalipse e ler tudo até achar a resposta. Por que é que a gente fica com dúvida? Porque a gente não tem tempo hábil para voltar em Gênesis, para ir em Apocalipse, voltar em Gênesis e ir em Apocalipse, até achar a resposta. Então, o que é mais fácil? Manda uma mensagem para o pastor que ele responde. Mas a regra fundamental da hermenêutica é essa, tá bom? Está na Bíblia a resposta, é só achar. E para achar tem que procurar, tá? Então, a primeira regra é a regra das palavras. Ao ler uma palavra, você precisa interpretá-la com o significado que ela tinha lá quando ela foi escrita. Porque às vezes ela foi mudando o sentido até chegar hoje. Então, uma dessas palavras, por exemplo, é quando na Bíblia aparece a palavra aborrecer.
Amei a Jacó, aborreci a Esaú. Você fala, Deus aborreceu Esaú. Será que Deus é chato? Ficou ali, Esaú, Esaú, ei. Aí o Esaú ficou, aborrecido, chateado com Deus. Não, é porque lá, naquele tempo, a expressão aborrecer era não escolher. Então, amei Jacó, aborreci Esaú, quer dizer, eu escolhi o Jacó, não escolhi o Esaú. Então, aborrecido é aquele que não era escolhido. Não necessariamente aquele que foi chateado, aquele que foi entristecido, como a gente usa o termo aborrecer hoje em dia. Diferente. Tá? Conhecer. Você conhece o fulano? Conheço. Você conhece Beltrano? Conheço. Aí a Bíblia vai e diz, Maria era virgem, porque ainda não havia conhecido o varão. Como assim? Será que Maria não sabe, nunca tinha conversado com nenhum homem? Ela não conhecia nenhum homem, ela ficou trancada dentro de casa e só tinha contato com mulheres, porque ela era virgem e não conhecia varão. É porque o termo conhecer, lá naquele tempo, significava intimidade. Intimidade. Então, conhecer no sentido que a gente usa hoje, você conhece Oséia, você conhece a Sandra, você conhece Jailson, sei quem é. Entendeu? É uma coisa conhecer hoje em dia. Conhecer no tempo da Bíblia era intimidade. Então, quando diz que Maria não conhecia homem, não é que ela nunca tinha conversado, é que ela nunca tinha tido intimidade com homem nenhum. Então, as palavras vão mudando o sentido, e a gente precisa tomar esse cuidado. Então, a primeira regra é a regra das palavras. A segunda regra é a regra das frases. Então, o que é que cada palavra significava lá? Aí, agora eu consigo entender melhor a frase. E eu preciso também ler cada palavra dentro da frase, porque senão não vai fazer sentido, eu posso interpretar equivocadamente, tá bom? Então, tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase, para não tirar e interpretar sem levar em consideração a frase. Depois que eu entendi a palavra, entendi a frase, agora eu vou então para um parágrafo, uma porção maior do texto, para perceber, ler os versículos anteriores, ler os versículos posteriores e interpretar aquelas palavras dentro daquelas frases, dentro daquele parágrafo. Algumas coisas foram ditas antes, algumas coisas foram ditas depois, eu preciso ter uma abrangência maior para ver se eu não estou equivocado. E aí a quarta regra, a regra da passagem, ou do livro todo. Então, Judas, por exemplo. Judas é um livro que tem 25 versículos. Como é que eu vou interpretar o versículo 12 de Judas? Eu preciso ler todo o parágrafo, ou todo o texto. Então não tem como eu entender um versículo de Judas sem ler Judas inteiro. Só que Judas é fácil porque são só 25. Então nos outros livros é da mesma forma. Como é que eu vou entender esse parágrafo lendo o livro todo? Então é preciso ler tudo. Por que é que a gente tem dificuldade de interpretação? Porque a gente não tem tempo de ler tudo. Você vai ler um versículo, não entendi. Aí você lê o parágrafo, não entendi. Aí você lê a passagem toda, não entendi. Aí você vai ter que ler o livro todo, não entendi. Aí você vai ter que ler a Bíblia toda. Pastor, aí não dá, né? Então, por isso que a gente tem muita dificuldade, tá? E tem essa regra aí, que é a regra dos paralelos. Existem paralelos de palavras, a mesma palavra usada em outros lugares. Existem os paralelos de ideias, as mesmas ideias em vários outros lugares da Bíblia. Paralelos de ensinos, está ensinando isso aqui, está ensinando em outros lugares. E os paralelos de figuras.
Então, lá num salmo fala do cavalo. Aí chega na profecia do Ezequiel, fala de cavalo. Aí chega lá no Apocalipse, fala de cavalo. Então, o que é que essa figura, o que é que cavalo quer dizer numa narrativa, o que cavalo quer dizer numa poesia, o que é que cavalo quer dizer numa profecia? Então, não adianta eu ler cavalo lá em Apocalipse e achar que é um equino. Pode não ser. Por quê? Porque lá no Salmo, quando aparece cavalo, está apontando poeticamente para a força do cavalo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. O que o poeta está dizendo? Que o cara prefere acreditar num cavalo do que acreditar em Deus? Não. O que ele está dizendo é, nós depositamos a nossa confiança, às vezes, na nossa força, no nosso exército, nas nossas armas, mas a nossa confiança deve estar no Senhor. Então, se o poeta usou a expressão cavalo como uma figura de linguagem, quando aparece cavalo em Apocalipse, pode ser que cavalo ali também seja uma figura de linguagem. Como é que eu vou saber? Observando todas as ocorrências da palavra cavalo e vendo se há paralelos de figura nesse sentido. Aí, indicação de leitura, esses 2 livrinhos, tá bom? Aí vem a aula 3, análise do gênero textual. Existem vários gêneros, como eu já disse, né? Vários tipos de texto. Então, o que a gente precisa? Primeiro, lembrar que aquele texto está escrito num contexto histórico e cultural. Se ele está escrito no tempo em que o Egito é o império, ele vai sofrer influência cultural egípcia. Se ele está sendo escrito na época em que a Babilônia é o império, ele vai sofrer influência babilônia, da Grécia ou de Roma, porque o império foi mudando de mão. Do Egito foi para a Assíria, da Assíria veio para a Babilônia, foi para a Pérsia, foi para a Grécia, depois para Roma. Então, se eu não lembrar que esse texto faz parte de um contexto histórico e cultural, eu não vou conseguir interpretar. A intenção do autor deve ser levada em consideração. Qual era a intenção desse autor? Que problema ele queria resolver quando ele escreveu isso? Então, qual é a intenção? Quando eu estou lendo, por exemplo, Êxodo traz os 10 mandamentos. Não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode. Quando chega lá em Deuteronômio, repete. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E aí o que não podia lá atrás, agora já virou 3, 4. Porque lá era, não pode pegar a mulher dos outros. Aí chega em Deuteronômio, não pode pegar a mulher dos outros, também não pode não sei o que com a mulher dos outros, e também não pode não sei o que lá, então mulher dos outros tem um monte de coisa agora que não pode. Então, qual foi a diferença? Por que que em Êxodo está escrito desse jeito, mais simplificado, mais objetivo, e aqui em Deuteronômio é a mesma lei, só que está mais complexo, está mais detalhado? A intenção do autor. Porque quando Moisés está ali no Êxodo, ele está com aquela primeira geração que saiu do Egito. Então ali você pode ser mais objetivo. Por quê? Porque está no início do processo. Não pode pegar a mulher dos outros, é suficiente. 40 anos depois, o que é o Deuteronômio? Toda aquela geração que saiu do Egito, 40 anos depois, estava todo mundo morto. Agora é uma nova geração. A galera que vai entrar com Josué em Jericó, só tem Josué e Calebe que saiu do Egito. O restante morreu todo mundo. Então aquela geração não estava lá no Êxodo. Eles já nasceram lá em Cades Barneia, já nasceram no deserto. Então Moisés tem que repetir as leis e tem que dar mais detalhes, porque aquela geração já é uma geração que nasceu no deserto, que já está misturada com vários povos que moram ao redor. Já tem uma outra influência cultural. O povo que saiu do Egito saiu
do modelo egípcio. Agora eles estão no deserto, tendo influência de tudo quanto é povo. Então tem que detalhar mais a lei. Por isso que você vê lá em Êxodo dando uma proibição, chega em Deuteronômio é a mesma proibição com mais profundidade, por causa da intenção do autor. Qual era a intenção de Moisés no início? Orientar o povo, porque o povo precisava tomar posse da terra. Qual é a intenção agora? Orientar essa geração do deserto, que já nasceu aqui, com influência de um monte de povos, para que eles, quando entrar na terra, não percam a terra. Então, tem 40 anos de diferença de Êxodo para Deuteronômio. E por que é que tem que repetir? Porque aquela geração do Êxodo morreu. Agora, uns meninos novos que não viveu aquelas histórias, que não ouviu aquela orientação. Precisa ouvir agora. Então, a gente, lembrando desses detalhes, ajuda. Lembrar que existem figuras de linguagem, nem tudo é o que está escrito, porque tem figuras, tem símbolos. Então, às vezes o pão é pão, alimento de farinha, às vezes o pão é o alimento, que pode ser macarrão, pode ser feijoada, é o alimento, aquilo que sustenta a gente. Então a gente precisa, quando Jesus fala, eu sou um pé de uva, é óbvio que isso não é literal. Jesus é um pé de uva? Não, ele é um ser humano. Então ele está usando de uma figura de linguagem, ou seja, assim como o pé de uva gera a seiva, que dá força para que os ramos deem frutos, assim também, se vocês estiverem grudados em mim, se a minha força passar através de vocês, vocês também darão frutos. Então a gente precisa se lembrar que nem tudo é literal, tá? Existem as leis do Antigo Testamento, é uma espécie de constituição, o que pode e o que não pode. Textos que são narrativos, está contando a história. Então o Elias comeu um pedaço de pão. Aí é uma coisa. Agora, Jesus, eu sou o pão que desceu do céu. Então, o pão aqui de Elias é uma coisa, o pão aqui de Jesus é outra coisa, porque um texto é narrativo, o outro, embora seja também narrativo, Jesus está usando de uma figura de linguagem. Tem textos que são poéticos, tem textos que são sapienciais, textos de sabedoria, e assim profecia, apocalíptico, parábola, epístola, genealogias, tipos diferentes de texto, precisam de abordagens diferentes para a interpretação. Então a conclusão que a gente chega é, a interpretação bíblica é um dos campos de estudo mais críticos do trabalho teológico. Qualquer falha na missão interpretativa afeta imediatamente os resultados obtidos na teorização da teologia. Se você falhar na interpretação, vai falhar na doutrinação. E aí a gente indica esses dois livrinhos aí, ó, A Espiral Hermenêutica e Entendes o que Lês, que é um clássico do Gordon Fee. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Bastante gente online. Deus abençoe todos vocês. Dona Jô, Isabel, Wanda, Luiz Gustavo, Tânia, Rebeca, Aureliano, Brasília, Aureliano, Adilson, Antônio, Maria, Sátira, Creuzinha, Pastor Arídio, beijo. Carlos Antônio, Manu Mesa Barba era pastor da igreja Guaranhuns de Vila Velha? Sim, sou eu mesmo. É isso, então só temos essa pergunta aqui. Oi. Boa pergunta, Maria Helena. Maria Helena perguntou o que eu acho de pesquisa na internet sobre a Bíblia, Olha, a internet é uma bênção mesmo. Mas se a gente não tomar alguns cuidados, pode ser uma maldição. É como uma faca. Faca é uma bênção.
ajuda a cortar, a preparar os alimentos, mas se não tomar o devido cuidado, pode virar, né, um perigo. Então, tudo aquilo que é bênção, dependendo da maneira que se usa, pode virar um perigo. O carro é uma bênção. Se não tomar o devido cuidado, pode virar um perigo. Então, a internet é a mesma coisa, Maria Helena. Ela é uma bênção, só que tem que tomar alguns cuidados. Por quê? Porque ali tem de tudo. De tudo. Então, se você não consegue filtrar bem, aí você pode, começar a... Então, o que eu acho que é ideal? É você ir para a internet com os filtros que você recebe onde você está sendo discipulado. Então, a pessoa que está sendo discipulado lá daquela forma, ela pega aquele filtro e vai para a internet filtrando de acordo com o que ela está recebendo. Você que está sendo discipulado aqui, você vai para a internet com os filtros que você está recebendo aqui. Então, você já aprendeu as doutrinas da teologia, você já aprendeu a introdução de todos os livros da Bíblia, e você está aprendendo agora a interpretar melhor o texto bíblico. Quando você for para a internet, à medida que a internet te der uma informação que contraria o que você está recebendo de orientação, aí você precisa acender um sinal de alerta e dizer: opa, preciso ter mais atenção, porque isso aqui pode estar contrariando o que eu estou recebendo de orientação. Então, eu não proíbo ninguém, aliás, eu recomendo que todo mundo pesquise, ouça tudo que você puder, leia tudo que você tiver acesso e coloca na balança. Se você achar que o argumento diferente é um argumento melhor, Deus te abençoe, fique com o melhor argumento. O importante é que a sua vida espiritual esteja cada vez mais saudável e produtiva. Você pode encontrar uma outra forma de entender, diferente da nossa, e achar que faz mais sentido para você, não tem problema nenhum. Mas precisa tomar alguns cuidados, tá bom? Então, hebraísmo. Hebraísmo é o jeito peculiar do hebreu falar. Então, esse pano aqui é muito bom. Olha que toalhinha boa, porque ela vai enxugando o meu suor. Então, se eu estou em São Paulo, essa toalha é da hora. Se eu estou em Minas, essa toalha é boa demais, se eu estou no Espírito Santo, na Bahia, essa toalha é massa. Então, é da hora, massa, bom demais, Qual que está certo? Depende. Depende. Em São Paulo, da hora, em Minas, sabe? Então, qual que está certo? É abóbora ou é girimum? É mandioca ou é macaxeira? Não, depende do lugar que você está. Cada lugar tem o seu jeito peculiar de falar. Então, existe também o jeito peculiar do hebreu falar. Quando o hebreu vai falar algumas coisas, ele usa um determinado termo. A gente precisa entender isso, senão a gente não entende alguns termos. Por exemplo, quando Deus diz: Davi é segundo o meu coração. Quando a gente fala coração no Brasil em 2024, a gente pensa em sentimento, a gente pensa, quando eu vou falar que eu gosto de uma menina, eu uso um coração. Então, coração para nós é uma coisa, coração para o hebreu é outra coisa. Então, quando um brasileiro vai falar, guardei algo no coração, ele aponta para cá. Ai não, fulano me falou aquilo, eu levei para o coração. Mas o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração. Guardei a palavra. Onde é que a gente memoriza as coisas? Então tem que apontar para cá. E aí, quando Deus diz: Davi é segundo o meu coração, ele está dizendo: eu escolhi o Davi. É escolha. Então, se um hebreu, lá naquela época, por exemplo, fosse comprar um sapato, experimentei o preto, experimentei o marrom. Aí ele escolheu o marrom. Como é que ele diria? Ele diria: o marrom é segundo o meu coração. Quer dizer, eu pensei, eu refleti e concluí, usando a minha inteligência, que o marrom é melhor para mim. Então, quando Deus diz que Ele
Davi é segundo o seu coração, quer dizer que Davi é melhor do que os outros, não quer dizer que Davi é perfeito, que Davi é isso, que Davi é aquilo, não. Só quer dizer que ele escolheu Davi, só isso. Simbolismos, existe simbologia na cultura hebraica. Então, quando um hebreu usa o número 7, ele pode estar querendo usar um símbolo, apontar para a perfeição. Quando ele usa o número 6, ele pode estar querendo apontar para a humanidade, limitação, por exemplo, porque o homem foi criado no 6º dia. Quando ele usa o número 1, é unidade. Quando ele usa o número 0, é totalidade. Então, números, figuras como animais, abelha, pomba, cavalo, tudo isso são símbolos que apontam para algo que ele está querendo dizer. Também as alegorias. As árvores baterão palmas, árvores grandes, árvores pequenas, e o cardo vai destruir o cedro do Líbano. E aí você fala, caramba, como é que entende isso aqui? Uma plantinha vai ganhar da árvorezona? São alegorias que no mundo hebraico faz sentido. É como no nosso mundo, a gente falar de 3 porquinhos, a gente falar de chapeuzinho vermelho, a gente sabe o que significa isso, porque faz parte das alegorias da nossa cultura. Então, existem a maneira do hebreu falar, os símbolos que para o hebreu simbolizam aquilo, e existe também as alegorias. Como, por exemplo, se a gente usar a palavra morcego, dependendo da frase ou do contexto, você interpreta diferente. Se eu disser, um morcego entrou no templo e atrapalhou a aula, você entende uma coisa. Agora eu dizer assim, na minha equipe de trabalho tem um morcego e ele atrapalha bastante. Percebe? Então, na nossa cultura, no nosso jeito peculiar de falar, existe um símbolo que forma essa alegoria, porque morcego pode ser o animal, mas pode ser alguém que trabalha de qualquer jeito, ou que não gosta de trabalhar, é o morcego, entendeu? Então, o hebreu também tem isso, ele também usa alguns animais, algumas plantas, alguns objetos, para querer dizer outra coisa. Fulano é um morcego, está relacionado ao trabalho, ele não gosta muito de trabalhar. Na nossa cultura, lá na cultura deles também tinha isso aí, tá bom? Aí ficar esperto com as figuras, né? Metáfora, sinédoque, metonímia, prosopopeia, ironia, hipérbole. A prosopopeia, por exemplo, é a personificação. Você vai ler Provérbios, ele diz, a sabedoria saiu pelas ruas gritando. Como assim a sabedoria está gritando? Prosopopeia é personificação, tornar vivo aquilo que não tem vida. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Como se Paulo estivesse conversando com a morte, como se a morte fosse uma pessoa. Prosopopeia. Quando Paulo diz, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor não vale de nada. É hipérbole, ele está exagerando. Ninguém vai entregar o corpo para ser queimado. Ele está exagerando para dizer, ainda que eu faça qualquer coisa, por mais extrema que seja, se não for com amor, não vai resolver. E aí tem várias figuras de linguagem, devemos tomar cuidado. Depois nós precisamos lembrar então da formação da Bíblia. Como eu já disse, entre 1500 a 1600 anos. O primeiro texto foi escrito lá em 1500 a.C., o último texto mais ou menos em 95 depois de Cristo. Então a gente tem um período aí de até 1600 anos. São vários autores usando vários idiomas que não existem mais. Existe o hebraico e o grego moderno, mas não é igual o hebraico bíblico e o grego koiné, que é o grego do Novo Testamento. Então, é muito antigo, demorou muito tempo, precisamos tomar muito cuidado. Tipos de texto. Aí a gente teve uma aula de aprofundar mais isso, né? Os textos, epístolas, narrativas,
poesia, profecia, textos legais que traz a lei, tá bom? E aí explicando cada um tipo de texto. Princípios gerais. A gente precisa interpretar de forma geral. Todos os textos têm alguns princípios de interpretação. Princípios gramaticais, históricos e teológicos. A gente precisa, então, observar essas regras aí, ó. Tá? Então, tem várias regras. Trabalhe partindo da pressuposição de que a Bíblia tem autoridade. A Bíblia está certa, eu é que não estou entendendo direito. A Bíblia interpreta ela mesma. A gente ter fé e a presença do Espírito vai ajudar a gente a interpretar. A gente precisa jogar a nossa experiência à luz da Bíblia, e não o contrário, fazer com que a Bíblia fale o que a gente experimentou. Precisamos olhar um exemplo bíblico quando ele está amparado por uma ordem. Então, Davi pegou a mulher do Urias. Então eu também posso pegar a mulher de alguém. Não. Você precisa perceber quando a Bíblia está contando a história e quando a Bíblia está mandando você fazer alguma coisa. Então, muito cuidado para dizer que a Bíblia está mandando você fazer um negócio e não é um mandamento, não é uma doutrina. Então, o propósito primário da Bíblia não é aumentar nosso conhecimento, é mudar a nossa vida. Cada cristão tem um direito e a responsabilidade de investigar e interpretar a Bíblia. A história da igreja é importante, mas ela não decide o que a Bíblia diz. As promessas de Deus na Bíblia estão disponíveis para todos. A Escritura tem somente um sentido. O que é que estava querendo dizer lá? A explicação é uma só. A aplicação pode ser variada. Então, interprete as palavras como elas eram interpretadas lá naquele tempo. Cada palavra precisa ser levada em consideração. A passagem tem que ter harmonia com o seu contexto. Então, se Jesus está em cima de um monte pregando um sermão, qualquer frase que ele falar ali pertence àquele sermão, não posso tirar dali de dentro. Quando um objeto inanimado é usado para descrever um ser vivo, como eu acabei de dizer, a sabedoria está nas ruas gritando. Pode ser uma figura de linguagem. Quando uma expressão não caracteriza, é uma figura. As principais partes e figuras de uma parábola representam as realidades. Então, não tire conclusões sem considerar. E aí, várias regras que na aula passada a gente mencionou, uma por uma, que são extraídas desse livro aí, ó. Princípios de interpretação da Bíblia, que dá os princípios gerais, gramaticais, históricos e teológicos, e traz várias regras para a gente tomar os cuidados. E aí, história da interpretação, a gente viu na aula passada como que os judeus interpretavam, que entre os judeus tem várias interpretações diferentes. A gente viu como que os primeiros cristãos interpretavam, como que foi interpretado na Idade Média, na Reforma Protestante, como que é interpretado hoje em dia. Então a gente precisa, se lembrar de que a interpretação vai mudando, vai ampliando, vai abrindo várias ramificações, e a gente precisa tomar todo cuidado. É pouco quando se trata de interpretar a Bíblia. Alguma pergunta? De quem está aqui presencialmente? Espera aí, Vaninho, está chegando o microfone aí. Pessoal da internet, se tiver pergunta, coloque aí para eu responder, porque conteúdo já acabou. Não, pastor, eu ia falar com o senhor aqui a questão da interpretação e da leitura, e aí o senhor falou a respeito de muitas vezes a gente tem que voltar um pouquinho e tal. Por exemplo, lá em 1 Reis 17, no versículo 21, ali está falando a respeito da viúva de Serepta, né? E aí vem toda a história que você lendo um pouquinho você vai entender, mas tem um termo lá, pelo menos na Bíblia da João Ferreira de Almeida,
que Elias mediu o menino, tomou o menino e mediu, né? Então, no desenrolar da história, o menino ressuscitou. No nosso contexto hoje seria, o menino ressuscitou, né? E às vezes você lê, ou não tem o tempo adequado para poder rever o texto, ou voltar e entender a aplicação do texto, continuando o texto, você vai entender que o menino ressuscitou e ele levou para a mãe, né? E tal. E às vezes a gente, buscando uma leitura numa tradução mais, como é que eu vou falar? Mais de dia hoje, né? A gente consegue ter uma interpretação melhor, uma facilidade para poder interpretar o texto e aplicar também, né? Porque lá no final, Elias já tinha feito alguns milagres lá, falou para a mulher, ó, traz o que você tem aqui, faz um bolo para mim comer, só tinha para ela e para o filho, né? E isso, ela só teve fé mesmo na questão do momento que o filho foi ressuscitou, né? Isso aí, Vaninho. Às vezes a gente não consegue entender exatamente pela ou falta de tempo ou falta de interesse de ler o contexto maior, pegar a história desde o início ou pegar o livro desde o início, continuar depois daquilo que a gente está lendo até concluir ou aquela ideia ou aquela mensagem ou aquele livro. Então, infelizmente, a falta de tempo e também a falta de interesse deixam a gente aí nessa situação, porque ler e entender de primeira, a não ser que seja realmente, né, tem muitos textos da Bíblia que são muito simples, né? E Jesus pegou um barco e atravessou para o outro lado. Aí não tem tanta dificuldade de interpretar. Mas quando ele pegou o barco e atravessou para o outro lado, aí ele disse, papapá, bababá, e eita, o que ele quis dizer? Aí já é mais complicado de interpretar. Então tem muitos textos que são bem fáceis, tem textos que a gente vai precisar estudar um pouco mais. Então, para isso existem as ferramentas, né? A hermenêutica é uma das ferramentas. E aí a gente tem as diferentes versões da Bíblia, várias traduções, várias versões, ajudam a gente, porque usam termos sinônimos. Então, às vezes eu não sei o significado daquela palavra, mas se usar um outro sinônimo, eu posso saber o significado, já me facilita. Então, hoje com os aplicativos da Bíblia, você pode colocar aí 10, 15, 20 versões diferentes no seu aplicativo da Bíblia. Ali mesmo você já vai vendo as versões diferentes. Só de ver outras traduções, já pode vir a resposta que você está precisando. Com essa outra palavra aqui ficou mais fácil de você entender. Então tem versões diferentes. Existem os comentários bíblicos, né, eruditos, gente muito estudiosa, que escreveu comentários sobre as passagens da Bíblia, e essas passagens mais difíceis, geralmente têm muitos comentários para ajudar a gente a entender. Então, versões diferentes, dicionários, comentários, manuais da Bíblia, né, vários livros que são escritos para ajudar a gente a interpretar a Bíblia. Eu sei que nem todo mundo tem tempo de usar todas essas ferramentas, é por isso que alguém um dia teve uma ideia. Aquele menino ali leva jeito, ele tem interesse e ele tem facilidade. Vamos pagar ele para ele fazer por nós? Assim surgiram os pastores mestres que são remunerados pela igreja para poder ter condição de estudar mais, de entender, para explicar melhor. Então, você está lá trabalhando, não tem condição de ler a Bíblia inteira para entender aquilo, e aí você então aciona aquela pessoa que, entre aspas, né, você está pagando para interpretar no seu lugar. Isso não é o ideal. É lógico que o ideal é que todos tivessem condição de ler tudo, de interpretar e de cada um ter acesso ao conhecimento profundo da palavra. Mas, né, os tempos modernos e pós-modernos fez com que a nossa vida fosse cada vez mais corrida e a gente tivesse cada vez menos tempo de meditar nas Escrituras. E aí alguém um dia teve essa ideia, não, vamos pagar aquele menino ali e ele estuda por nós e interpreta para nós. E assim surgiu, e é por isso que eu estou aqui para fazer isso aí. Então, você faz o possível. Caso você não consiga, você aciona, que aí eu vou ter, né, mais tempo de pesquisar, de olhar
E por usar mais, né, acabo tendo mais destreza em usar a ferramenta, então eu acabo chegando na resposta mais rápido do que quem não tem destreza, né? Eu e o Jailson um dia fomos cortar umas madeiras aqui, eu demorei quase meia hora para cortar um negócio, ele pegou e com 10 segundos ele cortou. Então quer dizer, quanto mais você usa a ferramenta, você fica mais habilidoso. Então, no nosso caso, a gente acha a resposta mais rápido, não é porque a gente é mais inteligente ou tem uma capacitação maior de Deus, é porque a gente está mais habituado a lidar com a ferramenta, então a gente tem mais habilidade e, consequentemente, mais facilidade.